Nosso alvo em comum, completar a carreira. Vamos ler juntos o texto que está em destaque? Vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus amados, tem muita gente que não termina o que começa, não é mesmo? Tem muita gente que começa um projeto e para. Aliás, eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos esse tipo de situação. Começamos um projeto, começamos algo na nossa casa, na nossa carreira profissional ou acadêmica, e às vezes nós não conseguimos completar por diversas razões. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa sobre esse assunto, pensando em algumas coisas que às vezes irmãos nossos vão para uma faculdade estudar, e ontem à noite a gente falava sobre faculdade também, e chega lá a pessoa vê que não era bem aquilo que ele queria, né? Então, realmente há momentos em que nós temos que parar, reavaliar e ver se é aquilo mesmo que nós devemos fazer em algumas áreas da vida. Mas quando se trata da família, por exemplo, quando se trata da igreja, por exemplo, a Bíblia nos manda ir até o fim. Existem algumas áreas, irmãos, em que as pessoas não deveriam jamais terminar ou parar um projeto iniciado. Por exemplo, os votos feitos no altar. Ontem nós também falamos sobre o grande número de divórcios e separações nos nossos dias. E as pessoas prometem ser fiéis e estar juntos até que a morte os separe. Mas quantas vezes, quando vem a enfermidade, pronto. A pessoa já esquece aquela promessa feita no altar. Estar junto na saúde e na doença. Esses dias atrás alguém me falou de uma separação de um casal, conhecido de um amigo meu, por causa de questões financeiras. A moça disse, não, eu quero um marido mais rico. Você acredita nisso? Não, você é pobre. Oxe, eu não sabia, não? Não deu para perceber enquanto namorava, né? Não, eu quero alguém que me dê mais segurança, mais conforto. Você veja, tem de tudo por aí, né, irmãos? E nós também seremos provados e testados na nossa fé, no nosso temor a Deus. E nós temos que ter convicção da nossa fé, da nossa doutrina, e perseverar completando a carreira. Porque uma coisa que eu observo, irmãos, é que quando alguém não segue firme nos votos feitos perante as pessoas, por exemplo, como esses citados, facilmente vai abrir mão dos votos feitos a Deus. Facilmente vai abandonar, ou poderá abandonar, os votos que foram feitos diante do Senhor. E eu gosto sempre de relembrar alguns votos que a gente faz diante do Senhor, na nossa profissão de fé, por exemplo, né? Quando a gente promete servir o Senhor por toda a nossa vida, a gente promete agradar o Senhor com toda a nossa existência, a gente promete respeitar as autoridades constituídas, a gente promete... Alguém lembra mais algum dos votos? Trazer as crianças à escola dominical, à igreja, orar com eles e por eles. Muito bem, irmão. Mais alguém lembra algum outro voto feito na profissão de fé? Frequentar a igreja, sustentá-la, né? Com sua oração, com seus dízimos e ofertas, lógico, né? Oração e presença. Estar presente. Esse é um modo de sustentar a igreja também. Enfim, existem muitos votos que a gente faz, irmãos, e nós seremos provados na nossa permanência nesses votos. E é sobre isso que a gente queria falar nessa manhã. Vamos ao próximo. Muito bem. Ó. Louvado seja Deus, o irmão até já colocou. Então, irmãos, pode mudar, irmão. Como que nós vamos terminar? Como que nós vamos terminar a nossa carreira? Como que nós vamos chegar lá no final? Eu gosto de pensar nisso, irmãos, como se estivéssemos numa corrida, ou se estivéssemos num campo de batalha. Alguns soldados chegam no final da guerra como heróis. Outros chegam no final da guerra carregados por seus amigos.
Interessante que Jesus contou uma parábola, falou sobre isso, onde alguém vai fazer uma festa, um senhor vai fazer uma festa, e algumas pessoas convidadas não quiseram ir. Parece que desistiram da festa. E então ele manda buscar os aleijados, os abandonados, os desprezados, e levá-los até, se fosse necessário, à força. Interessante, irmãos, às vezes a gente observa certas situações em que irmãos vão chegando no fim da carreira cristã, no fim da sua jornada, e parece que lá no final acontecem algumas coisas desagradáveis. Quantas histórias. Eles vão chegar, em nome de Jesus, mas como vão chegar? E a pergunta que eu faço para nós, irmãos, nessa manhã, como nós vamos chegar lá no final? Nós vamos deixar boas lembranças? As pessoas vão olhar para nós e dizer, olha, esse irmão aí era dos bons, hein? Esse irmão aí deixou um bom testemunho, escreveu uma história bonita. Ou será que vão olhar com certo ar de tristeza e lembrar algumas coisas que aconteceram na nossa carreira? Como vamos chegar lá no final? E nós temos que pensar, irmãos, em Romanos 8:37. Vamos ler juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos que entender assim, interpretar assim a nossa jornada. E temos que sonhar com isso e desejar ardentemente chegar lá no final como vencedores. Somos vencedores por Cristo, em Cristo, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, mas nós temos que intentar chegar lá no final como aquela pessoa que ganhou almas, aquela pessoa que não desistiu, aquela pessoa que deu um bom testemunho, que fez a sua parte. Lembre, nossa parte não é converter almas, nossa parte é lançar a semente. Nossa parte é regar a semente. Nossa parte é testemunhar. Nossa parte é falar. Mas quem vai converter, quem vai tocar corações, é o Espírito Santo. É Deus que vai fazer a obra. Então, meus amados, nós temos que participar dessa obra. O apóstolo Paulo, irmãos, demonstra alegria quando ele diz, completei a carreira. E nós temos que lembrar, amados, que Paulo escreveu essa carta dentro de uma prisão. Veja, ele não estava sendo agraciado, né? Não estava sendo elogiado. Paulo, muito bem, Paulo, você conseguiu completar a carreira. Não, ele estava preso, abandonado por seus amigos, por irmãos. Estava triste, estava sofrendo. No entanto, meus amados, ele estava se sentindo bem por ter terminado a sua carreira. Alguns irmãos haviam deixado ele, haviam abandonado ele. Ele se sentia sozinho. Mas no final disso tudo, no final da sua jornada, ele está se regozijando em Cristo, dizendo, olha, eu completei a carreira. Eu estou com a minha consciência tranquila, eu completei a carreira, eu fui até o final. Eu creio que é isso que nós temos que intentar também e nos regozijar em Cristo, amados, desejando chegar lá no final da nossa carreira, com o nosso coração alegre, por ter completado, por ter feito a obra. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, promessa do Senhor, ordem do Senhor, e nós temos que almejar isso, amados. Então, amados, no final da carreira, nós vamos experimentar algumas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos dar. E nós temos que entender, então, amados, como que é a nossa carreira, do que ela é constituída. Ela tem começo, meio e fim. Começo da nossa carreira, amados, é o novo nascimento. O meio da nossa carreira é a nossa caminhada aqui na terra. E o final da nossa carreira é o fim da nossa jornada. Como nós vamos chegar lá no final? Então, o que nós necessitamos para complementar a nossa carreira com Deus? Eu observo, irmãos, que muitas pessoas estão nas igrejas, mas parece que nem começaram a carreira ainda. O texto em destaque de Colossenses 1:3 nos fala da libertação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Meus amados, o início da carreira é a vocação cristã, é o chamado de Deus na nossa vida.
Ontem eu citei Augusto Nicodemos, né? E esses dias atrás eu li um outro artigo dele, onde ele dizia sobre os não convertidos nas igrejas. E ele falou assim: seria essa a causa de muitos dos nossos problemas? Não sei se alguém leu esse artigo do Nicodemos, mas está naquele blog Tempora Mores, que é o blog do reverendo Augustus, Solano Portela e Mauro Meister. E esses irmãos são uma bênção, são pastores presbiterianos. Aliás, o Solano é presbítero, e eles escrevem muito bem, pregam muito bem. Eu gosto muito de ouvi-los e caminhar junto, acompanhando algumas coisas que eles escrevem, né? E o Nicodemos colocou o seguinte: será que a causa de muitos problemas que as igrejas enfrentam não seria a causa de muitos problemas que algumas igrejas enfrentam não seria a falta de conversão, a falta do novo nascimento? E eu concordo com ele. Porque, irmãos, eu sou daquele tempo em que, até conversava ontem com o pastor, né, pastor? Tipos de igreja. Eu sou daquele tempo que se fazia apelo na igreja. Eu faço apelo na igreja. Às vezes eu chamo para ir na frente, às vezes eu faço esse tipo de convocação para quem sentir no coração ir lá na frente. Mas, geralmente, eu faço um apelo onde a pessoa, no seu lugar, faça uma oração, assumindo um compromisso com Deus diante daquilo que foi exposto na palavra. Mas muitas vezes, irmãos, a gente observa que as igrejas crescendo, na verdade, estão inchando, porque não há conversão. E quando a gente fala de conversão, amados, nós temos que compreender que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos vocaciona, Ele nos chama, Ele nos traz para perto de si. Ninguém vai a Cristo, irmãos, pode mudar? Ninguém vai a Cristo porque quer simplesmente, eu vou me converter. Ótimo, maravilha. Mas é Cristo que nos leva. Então veja aí, irmãos, início, conversão, nascer de novo, aceitar Jesus. Esse é o começo da carreira. E depois, no meio da carreira, a nossa caminhada diária, o longo processo de vida cristã, que é uma bênção, que é uma dádiva. Não é fardo pesado demais, mas é uma alegria constante andar com Jesus. E o término da carreira, o fim da carreira, que será no momento da nossa morte, ou nosso arrebatamento, se Jesus voltar antes, e a nossa entrada no céu. E é interessante a gente pensar que aí então é que vai começar a melhor parte de todas, né? Lá na eternidade com o Senhor Jesus. E às vezes eu brinco dizendo que parece que a gente está fazendo um estágio aqui na Terra. Estamos estagiando aqui, aprendendo a servir a Deus, aprendendo a louvar a Deus, aprendendo a nos agradar das coisas de Deus, porque lá no céu será 100% Deus. Sem pecado, sem problemas, sem lágrimas, sem tentação, sem dificuldades, nós viveremos na plenitude do Senhor, na presença do Senhor para todos sempre. Amém, irmãos? E esse nosso desejo, essa nossa esperança, essa é a nossa confiança. Mas, amados, nós temos que lembrar o apóstolo Paulo, que estava chegando já no finalzinho da sua vida, ele diz com todas as letras: completei a carreira. E é sobre isso que a gente quer falar nessa manhã. Vamos ao próximo. Chamado de Deus. Nós cremos, amados, no que está dizendo esse slide aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo. Não vai perder a salvação nunca. Essa é uma doutrina que nós temos na igreja presbiteriana. E nós somos uma igreja reformada e nós cremos nisso. Cremos na eleição. Cremos que o Senhor Deus salva e aqueles que Ele salva não vão se perder de maneira alguma. E o apóstolo Paulo já convivia com certas situações onde ele enfrentou problemas nas igrejas onde ele pregou, onde ele ensinou. E uma das coisas que os evangelhos nos mostram, amados, é que aqueles que saíram do nosso meio nunca foram dos nossos. Isso é pesado, não é? Não é uma palavra pesada? Os que saíram do nosso meio nunca foram dos nossos, mas é bíblico. Então, irmãos, o que falta às vezes para alguns irmãos que estão com problemas e dificuldades, e aí é bom para a gente fazer uma autoanálise da nossa fé, da nossa convicção, e se houver alguma situação difícil hoje ou em qualquer momento da vida, a gente reafirmar a nossa salvação. Senhor, eu sou teu, Senhor. Pode chover canivete aberto, e daqueles suíço, né, que tem um monte de ponta. Pode chover pedra, pode chover canivete. Mas eu não vou abandonar o Senhor porque eu sou teu, em nome de Jesus.
E esses dias a igreja tem acompanhado a libertação do José Dilson e da Zeneide. Os irmãos têm acompanhado também aqui? Que drama, hein, irmãos? Que situação dramática. Eu não sei se já saiu algum vídeo do José Dilson, algum vídeo dele falando, mas eu vi um da Zeneide. Vocês viram aquele vídeo que ela está falando, que tem um vento até... Lá venta bastante, hein? E a gente percebe, irmãos, que foi muito sofrimento, hein? 6 meses presos no Senegal. Eu fico pensando, irmãos, se isso acontecesse aqui, como nós reagiríamos se todos nós fôssemos presos pela fé, por causa da fé, por causa da nossa convicção no Senhor? E nós temos que nos preparar, porque a Bíblia fala que nos últimos dias vai ser mais ou menos isso, né? Ou nega Jesus e adora a besta, o anticristo, ou recebe a marca da besta, né, diz a Bíblia, ou poderá até ser morto por causa da sua fé. Veja, lembra do que eu falei ontem? Esse é um dos temas pouco pregados hoje em dia. O fim de tudo, o juízo final, a grande tribulação, as doutrinas do fim. Mas nós temos que voltar nossos olhos para a palavra, meus irmãos. Voltando aqui, amados, ao nosso estudo dessa manhã, a palavra de Deus nos fala da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, quantos textos onde a palavra de Deus nos apresenta a soberana vocação. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, a carreira cristã tem início, tem começo. Ele nos chama, ele nos convoca, ele nos toca, ele nos transforma. Pode mudar, irmão. Mas, amados, a Bíblia nos mostra um Deus eterno, Senhor do tempo, e ele interage no tempo. É interessante que quando a gente fala de carreira, a gente pensa num tempo, não é verdade? Um tempo de jornada. Quantos anos nós temos de vida? Esse é o nosso tempo. Quantos anos teremos? Essa nossa carreira. Nós temos um tempo aqui na terra. Mas Deus não está alheio a essa realidade, aos seus problemas, às suas lutas, às suas dificuldades. Ele está presente, meu querido irmão, irmã, e ele interage na nossa vida, nos chamando no tempo certo, no momento dele. Eu não sei com quantos anos você se converteu. Eu não sei com quantos anos você teve um encontro real com Deus. Uma experiência particular com Jesus. Mas como é bom nós lembrarmos daquele dia, daquele momento, na nossa história, não é? Eu lembro mais ou menos algumas datas, e a gente faz bem de marcar isso, sabe? E recordar, e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque naquele dia Tu entraste no meu coração. Naquele dia, Senhor, o Senhor me reconciliou contigo. Que bom, que maravilha nós sabermos que Deus entrou na nossa história e Ele faz isso na hora certa, do jeito certo. 2 Timóteo 1,9, a Bíblia nos diz que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Veja lá o texto. Não segundo as nossas obras. Ah, se Ele fosse depender das nossas obras, né, irmãos? Nenhum de nós estaria aqui, na verdade? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Que bênção, amados. A vocação de Deus está presente em nossa vida. Pode mudar, irmão. Um outro texto que me chama a atenção, 1 Coríntios 1, 26 a 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Veja, o termo vocação, como é mencionado na Bíblia, é o início da sua carreira, da minha carreira. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, o que, irmãos? Coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas veja, amados, que o Senhor Deus nos chamou
segundo a sua santa vocação. E olha quantas expressões, daria um bom sermão aqui, né? E dá um bom sermão. As coisas, como é que está lá? As coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas. E nós podemos nos enquadrar aqui, né? Quantas vezes nós nos sentimos fracos, quantas vezes nos sentimos desprezados, quantas vezes nos sentimos semelhantes a esse texto. Mas é bom saber que Deus nos chamou assim mesmo, irmão. Eu lembro certa vez, no meu início de conversão, era jovem, bem jovem, e passando por algumas situações que todo jovem, todo adolescente passa, nas suas lutas, nas suas dificuldades, conversando com uma irmãzinha que já era uma anciã da igreja, e ela me mostrou um texto. Deus usou essa irmã para mostrar um texto, onde, lá no livro de Salmos, onde a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E ela disse algumas palavras, aquelas palavras que você não esquece nunca mais, né? Ela disse: meu irmão, Deus já contava com as suas fraquezas. Deus não foi pego de surpresa. Essa confiança na vocação de Deus, amados, confiança na graça de Deus, que nos faz perseverar na carreira cristã. A confiança, a convicção de que Ele nos chamou, de que Ele nos convocou. Existem alguns sinais da vocação de Deus. Vamos ver o próximo se... não, pode deixar assim, tá? Essa parte agora eu não coloquei. Existem alguns sinais. Vou procurar ser rápido, mas peço que os irmãos me ajudem na leitura. Vamos abrir as nossas Bíblias. Alguém lê para nós Apocalipse 3:20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Sinais da vocação de Deus. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz. A pessoa sente o chamado de Deus. A pessoa sente, quando ouve a mensagem do Evangelho, que Deus está chamando ele. Esse é um dos sinais inequívocos da vocação de Deus, o chamado de Deus. Estou à porta e bato. E é curioso nós pensarmos no Deus soberano batendo a porta do coração da gente, não é? Veja como Deus é tremendo. Ele bate a porta. O Senhor é cavalheiro. O Senhor age com gentileza. O Senhor age até com uma certa humildade. E o próprio Senhor Jesus, amados, que diz essas palavras, é o exemplo máximo de humildade. Ele deixou a sua glória para se encarnar, para se tornar homem. Mas lembremos sempre, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho, mas Ele é Deus. Curioso nós observarmos como alguns irmãos têm dificuldade de encarar Jesus como Deus. Peraí, Deus para muitos é o Deus Pai. Jesus? Não, Jesus é Deus sim, meu irmão. E tem mais um ainda, hein? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Mas a nossa mente é tão fraca, tão falha, que muitas vezes inconscientemente a gente cria uma hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo. Como se o Deus Pai fosse Deus. Jesus e o Espírito Santo. Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus triuno. Então Deus habita dentro de nós e Ele bate a porta do nosso coração, meus irmãos. E não é só na conversão, viu? Só um adendo aqui. Ele bate a porta do nosso coração também quando Ele nos quer transformar, fazer melhores, transformar alguma coisa na nossa vida, na nossa jornada, na complementação da nossa carreira. Existe alguma área que você está precisando ser transformado? Eu tenho várias. Não vou falar aqui, senão o tempo acaba. Isso é particular, é cada um. Mas certamente Ele está chamando, tocando no nosso coração, e nós sentimos e nós sabemos que Deus fala conosco. Amém, irmãos? Como é gostoso ouvir a voz do Senhor aqui dentro e saber que Ele é real e que Ele fala com a gente. Esse é um dos sinais da nossa vocação. Mas existem outros. Vamos ver mais alguns aqui em João 3:3. Alguém lê para nós? João capítulo 3,
versículo 3. Um texto bem conhecido onde Jesus conversou com Nicodemos. Quem quiser pode ler. Irmãos, lembra daqueles temas que muitas igrejas e pregadores estão omitindo nesses dias? Esse é um deles, o novo nascimento. Porque se é uma constatação que existem muitos crentes, e no artigo do Nicodemos, se você quiser pesquisar lá na internet, você que é um internauta e que sabe aproveitar o lado bom da rede, o lado bom da internet, então você vai se alimentar de coisas boas, você vai encontrar esse artigo do Augusto Nicodemos, onde ele diz o seguinte, irmãos, que até pregadores não convertidos. Bom, se existe, eu acredito que exista sim, né? Mas presbiteriano eu acho que não é não, hein? Presbiteriano, acho que não é não. Esses dias lá na igreja, conversando sobre certos pregadores, eu contando para o irmão que quando a gente vai abrir um crediário numa loja, e a gente se apresenta como pastor, o pessoal torce o bigode, né? O pessoal olha assim, pastor, não sei não, esse cara aí, hein? Aí quando eu vou nessas situações, eu falo, pastor presbiteriano. E aí o irmão falou assim, pastor, mas cuidado, hein, porque tem pastor presbiteriano que pisa na bola também. Eu falei, é verdade, só que aí é disciplinado, né, irmão? Tem igreja por aí que pastor é o chefão, né, o chefe da máfia. Tem igreja por aí que o pastor é o manda-chuva, ninguém fala nada, ninguém pode ler. Agora tem mais um, patriarca. Acredita? Agora tem pastor se autodenominando apóstolo, bispo, e agora tem patriarca, né? Que absurdo, irmãos, que dias difíceis nós estamos vivendo, não é mesmo? Onde pregadores, até pastores, dão sinais de não haverem se convertido. Esse é um dos sinais da vocação de Deus, é o novo nascimento. Talvez, irmão, você não marcou o dia do seu novo nascimento. Não tem problema. O que importa é você dizer, antes de conhecer Jesus eu era de um jeito, hoje eu sou de outro jeito. Porque ele mudou meu coração. Dois exemplos interessantes e edificantes. Uma irmãzinha, muito humilde, convertida ao Senhor Jesus, começou a evangelizar a patroa. Ela era diarista e começou a convidar a sua patroa para ir à igreja, conhecer Jesus. E aquela mulher, não sei se empresária ou profissional liberal, talvez se sentindo muito sábia, né? Falou para ela, mas dona Maria, a senhora vem me falar de Jesus, está cheio de gente por aí que se diz crente, pastor e tal, e tem tanta coisa errada. E a senhora não tem nem estudo. Como a senhora pode dizer que Jesus entrou no coração da senhora? A senhora nem sabe o que está falando, a senhora não tem estudo. E realmente era uma senhora muito humilde, mas ela disse assim, olha como o Espírito Santo, acabamos de ler lá em Coríntios, Deus usa as coisas loucas para reduzir a nada as coisas sábias, que se julgam sábias, né? E ela disse assim, olha dona, fulana, não lembro o nome da patroa agora, olha dona, eu sei que eu não sei muita coisa, eu tenho que aprender muito, mas a minha vida mudou depois que Jesus entrou no meu coração. Porque agora quando eu estou lavando a roupa aqui na casa da senhora, eu estou lavando para Jesus. Quando eu estou arrumando a louça para Jesus. Quando eu estou fazendo o serviço da casa, trabalhando, estou fazendo com alegria, porque eu estou fazendo para Jesus. Olha que testemunho, hein? Que simplicidade, hein? E como fala o nosso coração? Quantas vezes estamos murmurando diante de algumas situações que são facilmente resolvidas? Outras nem tanto, é verdade. Mas temos que ter essa disposição, amados, de que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a convicção do novo nascido, aquele que se converteu, que foi vocacionado. Esse é um dos sinais da vocação de Deus, o novo nascimento, a mudança que acontece na nossa vida.
E eu disse que eram dois exemplos. O segundo exemplo que eu me lembrei aqui era de um irmão, e quando chegou lá no conselho da igreja para ser examinado antes da profissão de fé, uma semana antes, como de costume, né? Foi questionado em alguns pontos da confissão de fé de Westminster. Já viu aquelas reuniões assim para examinar candidato? Eu não sei como que os irmãos costumam, pastor me desculpe, né, falar assim, mas eu procuro tratar o novo nascido como novo nascido. Poxa, você vai fazer pergunta da confissão de fé de Westminster, página tal, item tal, para um sujeito que se converteu há menos de um ano, que agora quer ser batizado e passar pela profissão profissão de fé. Como questionar pontos às vezes difíceis que crentes antigos não se lembram? E o irmão queria fazer um monte de perguntas. Eu falei, irmão, se você perguntar para mim tudo isso aí, eu acho que eu não lembro. Eu teria que pesquisar, é que eu não tenho mente fotográfica, eu tenho que ir lá ler o que os irmãos escreveram. Eu sei a doutrina, obviamente, mas as palavras, os itens, é difícil, né? Ô, meu amado, maravilha, obrigado, Deus abençoe. E então, chegou na hora, o irmão fez uma das perguntas mais simples da confissão de fé de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Alguém se lembra? Puxa vida, o pastor está bebendo água, né? Tranquilo. Se eu quiser beber, eu tenho que ir lá embaixo, né? Mas é que a gente fica falando muito, irmãos, ainda a garganta vai ficando seca, é difícil, né? Então, mas o irmão não sabia responder essa questão. Lembra, ele era novo na fé, fez o curso, mas depois de 6 meses estudando várias doutrinas, ele ali nervoso, né? Aí ele deu a maior resposta. Falou, irmãos, eu presenciei isso, eu era o pastor. Irmãos, eu não sei, não lembro. Mas uma coisa eu sei, Jesus mudou minha vida. Antes eu saía do serviço, passava no bar para beber, fumava. Mas Jesus entrou no meu coração. E depois que Jesus entrou no meu coração, o pastor Paulo nem sabia disso, ninguém sabia disso, mas o Senhor falou comigo que ali não era o meu lugar mais, eu parei de andar com esse pessoal. E eles até hoje me perguntam, ei, você não está vindo com a gente? Vamos lá. E eu sempre falo para eles que Jesus mudou minha vida. E eles falam, você agora está dando dinheiro para pastor, você agora ficou louco. E ele dando o seu testemunho dizendo, nada disso. Minha vida é com Jesus. O pastor é um irmão, é um servo. Veja, irmãos, que testemunho impressionante, né? E então, aquele presbítero que, com todo o seu zelo e sabedoria, fez a pergunta, disse assim, meu irmão, você fez a maior profissão de fé que eu já vi na minha vida. Aquilo foi emocionante. Que momento marcante na nossa experiência. Esse irmão hoje é diácono, né, bem? Foi eleito diácono ano passado, lá na igreja, na Terceira de Barretos. Que gostoso, irmãos, a gente ver Jesus trabalhar na vida da gente. Mas, amados, existem vários sinais. Eu vou falar alguns aqui rapidamente, por causa do nosso tempo. Veja, alguns sinais da vocação de Deus na nossa vida. Fé em Deus. Ter fé. Não digo aquela fé para realizar milagre, por exemplo. Aquela fé dos apóstolos, aquelas situações onde Pedro falou, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Isso nunca aconteceu na minha vida, talvez não aconteceu na vida dos irmãos, não é disso que eu estou falando, de uma coisa especial, não é isso. Porque hoje em dia lá fora, em algumas igrejas, e talvez você já ouviu algo a respeito da fé, associa-se a fé à realização de muitas coisas. Um outro exemplo interessante sobre isso. Quantas almas nós já ganhamos para Jesus? Alguém poderia dizer, olha, eu já ganhei muitas almas para Jesus. E eu diria, não se glorie disso, Deus te usou. Porque um semeou e o outro colheu. Talvez a gente, como pastor, seja muito privilegiado de ver pessoas se convertendo, ver pessoas se aproximando, querendo fazer a profissão de fé, querendo ser batizado, querendo servir a Deus. Que bênção, que gostoso, que glória o Senhor nos concede, a alegria de servi-lo. Mas a gente tem que reconhecer que foi o irmão, a irmã,
que levou aquela pessoa a Cristo. Nós somos apenas servos. Então a gente não pode se gloriar disso. E certa pessoa disse certa vez, um pastor, que ele tinha um livro onde ele anotava o nome das pessoas que ele havia ganho para Cristo. E ele, de certo modo, se gabava, dizendo que era através da fé que ele tinha realizado aquelas obras. E então, conversando com um velho pastor velhinho, e ele pega aquele livro, fazia de conta que era assim, né, como essa Bíblia, e chega para aquele pastor ancião e fala: olha, tá vendo isso aqui, pastor? Aqui tem os nomes das pessoas que eu já ganhei para Jesus. E aquele pastor sábio, já de cabelos brancos, olhou para ele e falou assim: filho, você anota tudo isso? Eu anoto, porque Deus me usou para ganhar essas almas. E o senhor? Ele perguntou para o pastor ancião. E o senhor sabe os nomes? O senhor gravou isso das pessoas que o senhor ganhou para Jesus? Talvez questionando, será que ele ganhou mais gente do que eu? E esse pastor olhou para ele e falou assim: não me lembro muito os nomes, mas eu lembro de um. Billy Graham. Você já ouviu falar do Billy Graham? Ele havia sido usado por Deus na conversão de um dos maiores evangelistas da história da igreja cristã, Billy Graham. Então veja, irmãos, que a questão da fé não é a realização de muitas obras, mas é ter sempre algo a dizer daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não precisa de ter sido usado por Deus para ganhar um Billy Graham, por exemplo, ou 100 almas ou 200 almas, mas se Deus te chamasse hoje, quais seriam as provas da sua fé? E a fé, amados, é provada no dia a dia, né? Na hora que os problemas surgem em casa, no nosso zelo, na nossa esperança, na nossa perspectiva positiva de que dias melhores virão, de que essa igreja vai encher de gente aqui, que haverá um monte de jovens vindo para a igreja de Porto Ferreira. Amém, irmãos? Um monte de crianças. Fé, irmãos, para imaginar os irmãos procurando um terreno maior para construir um templo maior. Já pensou que legal? Fé, irmãos, na esperança que essa igreja vai lançar novas estacas e plantar novas sementes e quem sabe começar congregações aqui na cidade ou nas cidades vizinhas. Grandes coisas Deus pode fazer na nossa vida. Nós temos que ter esperança. Por exemplo, irmãos, uma coisa que me impressiona, e tem tudo a ver com a carreira da gente aqui na Terra, e com fé, é a inércia de muitos jovens que eu vejo, não aqui que eu não conheço ninguém, na sua carreira profissional. É um absurdo, irmãos. 5 mil, 10 mil, esse ano 2013, me parece que 12 mil vagas em cargos públicos, com um salário inicial de média de 2.500 a 3.000 reais, mais benefícios. E o que precisa? Prestar o concurso e passar. E eu conheço um monte de jovens que nem vai saber dessas coisas, nem vai olhar. Que fé é essa? Que o sujeito não ganha nem R$1.000 por mês com 20 anos, com 21, que não sonha, que não almeja. E esse é um dos grandes problemas da nossa igreja, irmãos. Deixamos de falar de dinheiro na igreja presbiteriana por causa das igrejas que só falam de dinheiro. E a gente parece que condiciona a fé apenas ao plano espiritual. Mas o espiritual está ligado ao material. Não estou dizendo que o cara tem que ser rico. Não, não é isso. É rico espiritualmente em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz, já viu justo, já fui moço, agora sou velho, mas nunca viu justo desamparado. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Ora, é normal para um moço querer casar, não é? Não é normal para um moço querer casar? Normal, né? A partir dos 12 anos, todo moço, toda moça começa a sentir certos impulsos naturais no seu corpo físico, biológico e também nas suas emoções. Já começa a pensar em casar, em constituir família, não é? As meninas desde pequenininha brincam de boneca, de ser mamãe, etc. Isso faz parte da vida. Agora veja, como o cara quer casar se ele já tem 20 e poucos anos e não tem nada na carteira profissional? Zerada. Se precisa de ajuda até para tomar um sorvete.
Meu pai amado, comecei a trabalhar com 12 anos. Eu sei que os irmãos são batalhadores também. Crente é batalhador. Mas, meus irmãos, a gente tem que sonhar grande, porque nosso Deus é grande. Eu falo para os irmãos, sonha, irmão, tudo bem se você vai ser peão, empregado, amém, Deus te abençoe, glória a Deus, seja um bom servo de Deus onde Deus te colocou. Mas sonhe, almeje em alcançar bênçãos na sua vida. Os mais novos, então, né? Eu digo sonho, isso é fé, irmão, isso é fé prática. E leva o sujeito a agir, a trabalhar, a estudar, a economizar, a saber dar seus passos. Faz parte da carreira cristã, né? Eu digo para o pessoal das igrejas onde eu posso pregar, para sonhar grande. Eu digo para os nossos filhos, temos 2 filhos, coloca sempre Deus em primeiro lugar. Mas pense em ter um bom plano de saúde, quando você puder. Pense em pôr os seus filhos numa escolinha legal, quando você for casado, casada, chegar os filhinhos. Pense em ter um carro. Se for para andar a pé, glória a Deus, né? Perna não tem preço, né, irmão? Eu andei muito a pé, os irmãos andam a pé, todo mundo anda a pé, anda de ônibus, maravilha, glória a Deus, aleluia. Ninguém está reclamando de nada. Mas se puder ter um carro é melhor, não é? Noite de frio, chuva. E é um fenômeno lá em São Paulo, não sei se aqui acontece o mesmo. Os irmãos, o irmão está gravando, os irmãos depois lá vão assistir, né? Mas é um fenômeno na capital. Arma o tempo de chuva, tem gente que não sai de casa mais para ir na igreja. Sai de segunda a sábado para trabalhar, mas para ir na igreja domingo, estava chovendo. O sujeito tem carro na garagem. Não sei se aqui acontece esse fenômeno, né? É igual, irmão. É crente de sal ou de açúcar? Tem medo que ferve? Crente de sorriso, essa é boa. Pode ser de gelo também, né? Crente de gelo, porque o gelo na água derrete, então não vou sair na chuva, não, que eu vou derreter. São coisas assim que a gente não entende. Mas ajuda, não ajuda um carrinho na garagem? Mas tem que ter o dinheirinho, não é? Tem que pagar ele, tem que manter ele, né? Então tem que ter um bom salário, tem que pensar, tem que sonhar, tem que almejar. E uma pessoa hoje com nível superior pode sonhar mais ainda. Então tem que pensar em fazer faculdade. Mas, meus amados, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. E nós recebemos uma bênção, né? Nossos filhos estão estudando e trabalhando. Então, minha filha chega um dia, nossa filha, né? Foi minha que eu estou aqui, mas a Marlene está aqui comigo. A nossa menina chega e fala assim, pai, o senhor pode ir comigo lá numa empresa pra gente, porque eu tenho que fazer um plano de saúde, mas eu estou assim meio insegura. O senhor vai comigo? O senhor me ajudar a ver lá os papéis, se está tudo certinho? Lá vai eu com a minha filha. Aquela que era esses dias atrás uma menininha, tipo a Dani e a Isa aqui correndo, né? E hoje com 21 anos, fazendo o seu plano de saúde. Ela pagando o seu plano de saúde, trabalhando, pagando. Olha só, o pai e a mãe não tem plano de saúde, você tem, hein? Tem como pôr nós de dependente lá, não? E o nosso menino, ano passado, no retrasado, trabalhava na Guarani, lá em Guaíra, e colocou o pai e a mãe como dependente. Olha aí que legal. E a gente ia no médico como dependente do filho. E ele todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Não, eu estou pagando para o senhor e para a mãe lá, pai. Olha que bênção. Trabalho dignifica o homem. Isso é fé. Aquele crente que fica inerte, paradão, que não vai atrás, que não sonha, que não almeja, que não vai à luta, está faltando fé, está faltando gana, está faltando vontade, não é, irmãos? Vamos trazer para o campo espiritual de novo? Ver as almas perdidas e não dar um folheto é falta de fé também. E lá na igreja o Senhor tem incomodado um irmão, que é um irmão evangelista nato. Como Deus levanta as pessoas, né? E esse irmão chegou e falou, pastor, Deus tocou no meu coração, eu gostaria de fazer um projeto evangelístico, e me falou o projeto. Falei, irmão, maravilha, tamo junto. Vamos nessa aí, irmão. O irmão comprou 500 Novos Testamentos dos Gideões, e sempre que tem que falar, eu chamo ele, irmão, fala você aqui, por favor, né? Eu posso falar, claro, mas o irmão falando é diferente, o povo olha e vê que Deus está levantando ele. Que legal, hein? E o irmão chega lá na frente, irmãos, temos 500 Novos Testamentos, precisamos de 20 voluntários, quem vai nos ajudar? Já temos 10 nomes, falta mais 10, e o povo indo lá e dando nome, e vamos dia 20, próximo fim de semana,
Ia ser ontem, dia 13. Aí como eu vinha para cá, ele falou, pastor, então vamos mudar para o dia 20, que eu queria que o senhor estivesse junto. Falei, amém, irmão, vamos nessa. E vamos distribuir esses Novos Testamentos, orando a Deus, para que Deus traga novas vidas para a igreja. Crendo que a palavra de Deus vai entrar naqueles lares, irmãos. Vai entrar naquelas casas, naquelas vidas. E Deus vai chacoalhar eles. E o Espírito Santo vai mexer com eles. E eles vão olhar e falar, esse livrinho está falando comigo, o que tem aqui? Opa, igreja presbiteriana, rua tal, número tal, telefone, vou ligar lá. Oh, que hora que tem culto aí, hein? Quero ir conhecer vocês. Essa é a nossa fé, porque Deus fez isso comigo, com você, com todos nós aqui, não é? Mas tem que lançar a semente, tem que ir atrás, tem que buscar. Pastor, ontem nós conversávamos sobre um projeto evangelístico de uma igreja lá em São Paulo, na saúde, que está levando dezenas, centenas de jovens para a igreja. E eles usam, sabe o que, irmãos? O que os irmãos aqui têm de melhor, de uma das áreas que eu já vi, né? Uma das coisas melhores, que é a música. Uma igreja que canta, que louva. Música é sobrenatural, música é instrumento de Deus, né? Esses dias atrás a igreja de Lavras nos visitou com um grupo de música bem semelhante ao coral dos irmãos, cantando hinos e louvores com aquelas vozes, né? Tenor, baixo, contralto, não sei mais o quê. Mas mexeu tanto com a igreja que a turma lá está querendo fazer também um grupo assim de louvor com vozes, né? Com essa separação vocal, usando playback e de hinos e cânticos congregacionais. Veja que interessante, coisa que já acontece. Mas o Espírito Santo vem e mexe com a igreja e a igreja começa a querer louvar. E alguns irmãos foram louvar a Deus em shopping center, em praça pública. E essa igreja usando a música para atrair jovens, alugaram lá um cinema e começa a cantar e louvar e os jovens são convidados e enche de gente lá. E então um pastor aparece lá, não assim de social, né? Talvez de tênis, com uma camiseta, calça jeans e prega para aquele pessoal. E o pastor me contando da experiência deles em registro, né, pastor? Quantos jovens mais ou menos vocês ajuntavam lá? Olha aí, 400 pessoas ouvindo a palavra de Deus cantada. Que legal, hein? Isso move, né, irmãos? Isso move e mexe com a gente. Eu me lembro, nosso começo também de ministério lá em Itanhaém, a igreja começou a crescer, que tinha que fazer 2 cultos. Porque um culto só não cabia de gente. Começou a ficar gente em pé, carro não dava para estacionar na rua. Que problema bom, hein? Que dor de cabeça boa essa! Ô Senhor, manda muitas dessas dor de cabeça para nós. Já pensou, pastor, os vizinhos aqui, ó, não tá tendo jeito, tá muito carro aí na rua. O que vai fazer? Que problema bom, hein? A igreja lotada de gente, então o conselho resolveu fazer 2 cultos, um às 6, outro às 8. A igreja tinha um terrenão lá no fundo, à venda, e então Deus tocou o coração de um presbítero do conselho, né? E o conselho lançou o projeto, e Deus mexeu com um dos presbíteros da igreja, que era abençoado na área financeira, e ele chegou para o conselho e falou assim, olha, eu dou metade. Ô, glória! Que confirmação, hein? Deus mexeu no coração do irmão, ele viu a obra de Deus, e a igreja comprou o terreno e começou o projeto de construção, e hoje tem um templo lá grandão, e o antigo templo virou salão social. O salão de culto virou salão social. E na parte assim, você vai entrando, tem um corredor lá no final, está lá o templo grandão, bonito, em fase de acabamento. Isso é obra de Deus, irmãos. É Deus que faz isso, mas a fé vai nos movendo na nossa carreira, na nossa jornada, na igreja, na casa de Deus, na família, e a fé nos dá uma perspectiva positiva. Esse é um dos sinais da vocação de Deus na nossa vida, mas tem muitos outros. O temor a Deus, a confirmação da obra de Deus no nosso coração, o desejo pelo leite espiritual, desejo pelo alimento da palavra, a fome de Deus, a tristeza pelo pecado cometido é um outro grande sinal da nossa vocação.
É como um espinho dentro da gente, igual uma pedra no sapato, doendo, incomodando, 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 até que nós buscamos o Senhor e a gente fala: Senhor, tira isso de mim, Senhor, não quero mais ser assim, me transforma. Isso é um sinal tremendo da vocação. Eu lembro uma igreja onde eu fui pastor, e eu tinha lá um oficial que era meio bravo, né? Aquele irmão nervoso, que todo mundo tem medo de falar com ele as coisas, que ele solta até fumaça pelas ventas, né? Todo mundo pisando em ovos. E se falar alguma coisa, o irmão fica bravo, né? E eu logo detectei: como pode um crente com tanto tempo de igreja ser assim até hoje? Irmãos, eu já quebrei a mão de dar murro em parede. Trabalhava numa transportadora, eu ficava tão bravo com o meu chefe, eu dava tanto murro na mesa e na parede, que um dia o dedo não mexia, fui no médico, tinha quebrado aqui, olha. Tive que engessar daqui até aqui. E aí eu digitava com a mão esquerda e o dedão. Ah, vai jumento burro, vai dar murro em parede, tá aí agora com a mão quebrada, né? Parece um jumento burro, né? Tadinho do jumento. Jumentinho carregou Jesus, né? Então a gente dá uma de burro às vezes, fazendo coisa que não deve. E ainda o jumento leva a culpa, né? Então, irmãos, eu fui muito nervoso. Eu acho que a gente tem que pensar: eu sou, mas Deus está cuidando de mim. Porque se a gente falar assim: olha, agora está tudo bem, de repente você, tropeça e cai de novo, né? E esse irmão era assim, muito iracundo. E, irmãos, um dos sinais da vocação é a tristeza pelo pecado, não é? A Bíblia nos diz: irmãos, restitui-me a alegria da tua salvação. Veja, sinal da vocação. E eu sei que foi difícil algumas coisas que ocorreram lá naquela situação, mas depois eu vinha saber que aquele irmão estava doente. Quando aconteceram algumas coisas, e um dos presbíteros falou assim para mim: pastor, o senhor não sabe, mas ele está tomando uns remédios daqueles faixa preta. Ele está com tanto problema na casa dele, mas não dá para comentar isso aqui. Então comecei a perceber, irmãos, que o fardo que ele carregava era mais pesado do que o meu. E Deus foi me dando uma compaixão, um carinho tão grande. E um dia lá depois do culto eu dei um abraço nele. Quase dei um ósculo santo nele. Um amor de Deus assim. Eu dei um abraço. Falei: irmão, conta comigo, irmão. Que Deus te abençoe. Eu não podia falar que eu sabia do problema, mas eu tinha que falar do amor que Deus estava me dando ali. Falei: irmão, Deus te abençoe, conta comigo. Que Deus te ajude nessa luta, na jornada. E então Deus começou a trabalhar e mudar. Hoje, graças a Deus, Deus tem transformado esse irmão. Mas veja, irmão, Deus trabalhou na vida dele para dar a ele o desejo de mudança. E Deus trabalhou na minha vida para dar para mim o desejo de aproximação. Porque quando você vê um pitbull nervoso, ninguém vai querer fazer cafuné no bicho, né? Meu cunhado é carteiro, ele foi pôr uma carta e o pitbull grudou no braço dele. E pitbull não larga, você já viu? Gruda e fica pendurado, né? E ele lá com aquele bichão pendurado e gritando, e a mulher veio e tirou o cachorro do braço dele. Ele falou que agora ele chegava na casa com todo cuidado, ver se o bicho está aí para pôr a cartinha, senão leva uma mordida. E às vezes a gente cria certos mecanismos de defesa, que é até natural a gente se defender, mas a gente não pode também deixar que o abismo se agrave entre nós. Eu falava esses dias lá em casa para os meninos, né, 21 e 23, mas sempre meninos, né, sobre o abismo de gerações. Tem pais, irmãos, que não se aproximam de seus filhos, que não conversam com seus filhos os assuntos que deveriam conversar. Os filhos vão conversar certos assuntos na rua. Vão conversar certos assuntos com gente não crente, com gente pagã, com espírita, com idólatra, com bandido, com gente que não presta. Uma das nossas maiores missões de vida, de existência, é sermos amigos dos nossos filhos. Que eles olhem para nós e vejam: meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, nessa eu posso confiar, nele eu posso confiar. Isso é uma missão, amados, porque nós temos que conduzi-los a Cristo. E se você não ganhar muitas almas para Jesus, eu também não, mas uma grande missão que nós temos, amados, essa é semear, né, como eu já disse,
Deus vai trabalhar nos corações, mas nós temos que conduzir nossa família ao céu. Nossa família tem que ir para o céu e nós temos que fazer parte dessa obra, conduzindo, orando, conversando, insistindo, falando, chorando, abraçando, rindo, sendo amigos deles. Essa é a grande missão da gente aqui, né? Porque, do contrário, a gente se preocupa tanto até com a obra de Deus e esquece da família. Mas a obra de Deus está lá na família também. Então são sinais da vocação de Deus, essa visão coerente, essa visão abrangente daquilo que Deus quer fazer. E, meus amados, prosseguindo um pouquinho mais, agora sim, meu irmão. Um outro grande sinal da nossa vocação, já estamos falando dele de certo modo, é a nossa santificação. A nossa santificação. E nós vamos continuar sendo pecadores, irmãos, até o fim da nossa jornada. Vamos continuar sendo imperfeitos até o fim da nossa caminhada, é verdade. Mas nós temos que nos santificar. Porque, meus amados, só os que se santificarem vão morar lá no céu. Pode mudar, irmão. Veja Hebreus 12, 14. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que esse é um dos temas que muitas igrejas não estão pregando muito atualmente? É verdade. Porque se falar muito de santificação, tem gente que não gosta, sabe? Alguém chegou para um pastor uma vez e falou: pastor, não fica falando muito de pecado não, que os crentes somem da igreja. Poxa, mas devia ser o contrário. Devia ser: pastor, prega contra o pecado, porque as pessoas estão sumindo da igreja. Teve um outro sujeito que foi num programa Amor e Sexo falou umas baboseiras lá. Como é que pode, né? A pessoa perder de vista a santificação em nome do amor. Ah, Deus ama o gay, Deus ama a prostituta, Deus ama o travesti. Tá, então é ele que se converta, né? Primeiro grande sinal do crente é o novo nascimento. Ora, se não há conversão, não houve nada, está ainda em pecado. Então, irmãos, são dias difíceis, viu? Dias em que pregar sobre santificação é chamado de farisaísmo. A gente prega sobre santificação, tem gente que chama a gente de fariseu. Peraí, vamos à Bíblia. Jesus falou sobre isso o tempo todo, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. E texto aí do reverendo Hermes Tem Maia, a doutrina da santificação pode ser definida como o ato sobrenatural que se inicia com a regeneração, consistindo no progressivo abandono do pecado em direção a Deus. Reverendo Hermes Tem Maia, muito abençoado esse servo de Deus. Meus queridos, não é que a gente é perfeitinho, não é que a gente é melhor que os outros, não é que a gente é santarrão, sabe? Não é isso. Todo mundo é pecador, todo mundo é imperfeito, mas nós temos que buscar a perfeição. Santificação é a busca da perfeição. Olha, eu preciso melhorar nessa área, eu tenho que me incomodar com isso, eu tenho que ser um crente melhor para a glória de Deus. E a gente caminha nessa direção. Veja o texto de Filipenses 3, 12 a 14. Paulo dizendo, serve para todos nós aqui, né? Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Paulo está dizendo o que eu acabei de falar. Não sou perfeito. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, vamos ler juntos agora? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que num dos passos da santificação está o esquecimento das coisas do passado, né? Paulo, certamente, amados, tinha muita coisa triste para se lembrar, não é verdade? Lembra a história de Estevão? Paulo estava lá. Paulo permitiu que Estevão fosse apedrejado. Se no processo, amados, da nossa caminhada cristã, na nossa santificação, na complementação da nossa carreira, nós não deixarmos para trás as coisas do passado, as memórias do passado, aquilo vai nos atormentar o tempo todo. E nesse processo nós temos que clamar, Senhor,
limpa minha mente, Senhor. Trabalha no meu coração, trabalha na minha alma, para que as memórias do passado não sejam o nosso coveiro que vai nos enterrar. E nem seja o nosso carrasco, o nosso verdugo que vai nos espancar todo dia. Mas seja como uma lição que ficou, um aprendizado. Isso é santificação. A gente lembra do passado, mas aquilo não nos trai, não nos derruba, não nos machuca, mas a gente lembra do nosso passado, de qualquer erro cometido, não precisa ser um erro grotesco, erros menores também nos incomodam, lembranças daqueles erros, mas essas lembranças agora vão nos ajudar a não errar de novo. É como um sinal de alerta que fica na mente, né? Ó, cuidado, esse caminho machuca você e os outros. Mude de estratégia, mude de tática, mude as palavras. Prosseguindo. O pecado, meus irmãos, vai continuar em nossa peregrinação, exercendo influência na nossa vida. Por isso, amados, que qualquer conceito de perfeccionismo que afirme que o crente não peca mais é antibíblico. Somos imperfeitos. Mas a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que mesmo após o nosso novo nascimento, se nós temos algum defeito, se nós temos problemas, que o Senhor Deus vai cuidar de nós. Texto de 1 de João 1, 8 a 2:2, bem conhecido, destacando aí, amados, que se nós confessarmos os nossos pecados, vamos falar juntos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus queridos, existe uma diferença entre aquele crente que teme a Deus e quer manter-se limpo e aquele que vive na prática do pecado. Pode mudar, irmão? Veja 1 de João 3, versos 6 e 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tem um pastor amigo meu que pastoreou uma igreja e ele disse que depois de algum tempo ele viu que a igreja não estava assim crescendo, progredindo. E ele orando a Deus: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que a igreja não cresce? Por que as almas não vêm? O que está havendo, Senhor? Tem misericórdia. E então, era uma igreja... Tem mais quantos minutos? Mais quantos minutos tem? Mais 10. Então tá. E ele falou que num dia ele tinha que fazer uma visita. Era uma igreja rural, uma igreja na roça, como se diz, né? Lá naqueles campos. E um presbítero falou assim para o filho: Filho, leva o pastor lá para visitar o seu fulano. Tinha que andar no mato, assim, aqueles caminhos, chama caminzinho. Lá em Barretos a gente fala caminzinho, que é uma trilha no pasto até chegar num determinado local. E alguns minutos de caminhada, ele e aquele jovem conversando sobre a igreja. E então o menino fala assim: Pastor, o senhor conhece o seu fulano? Conheço, membro da igreja. O que tem? Pastor, o senhor não sabe, ele anda com uma faca na cintura. Ele falou que se alguém mexer com ele, ele mete a faca. Misericórdia, sério, fulano? É. Pastor, o senhor conhece o seu Beltrano? Conheço. O que tem? Não, ele vive dando pinote nos outros. Ele vende um cavalo, o cavalo está doente. Ele vende a carroça está quebrada. Aquele marreteiro da roça, né? Já vi marreteiro em cidade, dá uma garibada no carro, vende o carro como se estivesse bom. Aí o carro anda um pouquinho, para tudo. O problema não é meu, né? Te vendi e estava bom. E esse menino foi contando para o pastor uma série de coisas que havia na igreja. Veja, irmãos, o pecado, quando agasalhado, enfraquece a gente. E se o pecado ficar escondido dentro da igreja, enfraquece a igreja. Então a santificação nos leva para um caminho de aperfeiçoamento. Volto a dizer, irmãos, não é farisaísmo. Não é dizer que é melhor que os outros. Pelo contrário, Jesus, o maior de todos, se fez servo.
se fez humilde. É sermos humildes, sermos amáveis. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é, irmãos? Amigos, amigos, negócios à parte, né? Amigos, amigos, palavra de Deus, imexível, acima de tudo, a Bíblia. E um pai, uma mãe, um amigo verdadeiro, ele não faz vistas grossas. Ele conversa, exorta em amor, lhe chama. Sabe, aquele irmão que não está vindo à igreja, talvez o pastor já foi falar, já conversou. Mas e você? Você tem telefonado para essa pessoa? Você já foi fazer uma visita? Ah, mas o pastor ganha para isso. Opa, vamos parar com essa visão mercantilista. Igreja não é assim. O pastor ganha para ser pastor de tempo integral, senão ele arruma um emprego por aí, pronto, não é? Mas a igreja presbiteriana é o seu pastor 100%. Estou falando do crente que ama o seu irmão, que está sumidinho da igreja, ir atrás dele também. Dá uma ligadinha. Manda uma mensagem lá no Facebook, aquela particular, que ninguém vai, só ele vai ver, né? Como é que chama, João? Inbox? Manda uma mensagem inbox no Face, né? E aí, meu amado irmão? E aí, minha irmã? Quanto tempo? Ou então vai lá mesmo, pessoalmente, dá uma ligada. Enfim, amados, o amor nos leva a buscar. Ah, pastor, mas aquele irmão lá não merece não. Aquele lá está com problema, aquele lá eu vi ele lá saindo da casa da dona Chiquinha, aquele lá eu vi no boteco bebendo, aquele lá, essas histórias tudo eu já ouvi, viu, irmãos? Não aqui, mas em outras igrejas. Aquele lá eu já vi saindo da casa da dona fulana, aquele lá eu já vi no bar bebendo, aquele lá eu já vi fumando, aquele lá eu já vi na danceteria, já vi no barzinho. Então aquele lá eu não olho mais na cara. Oh, peraí. É aquele lá que nós temos que buscar. É aquele lá que está sofrendo, é aquele lá que está sendo judiado e não está vendo que o inimigo está detonando ele. É aquele lá que a gente tem que clamar a Deus por ele, para Deus levantá-lo, para Deus tirá-lo dessas situações. E isso, amados, faz com que nós nos santifiquemos. Porque quando a gente isola o irmão que tem problema, que está com problema, isso é sinal que nós também estamos com problema. Jesus não isolou ninguém, não é? Jesus não isolou a mulher adúltera, Jesus não isolou a samaritana. Pelo contrário, Jesus buscou essas pessoas. Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus falou a Pedro, não quero nem saber de você mais. Amém, irmãos? É? Esse negócio de falar amém, teve um dia um pastor numa outra igreja que eu estava pregando, amém! Ai, misericórdia. Ele nem tinha visto, né? Lógico que não é amém. Amém não. Jesus foi atrás de Pedro. Pedrão, vamos conversar, rapaz, vem cá. Você me ama mesmo, Pedro? Você me ama? Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Veja que transformação, hein? Deus transformou Pedro agora no apóstolo Pedro. Então, meus irmãos, a santificação é um caminho, então, que nos leva não somente para buscarmos o nosso aperfeiçoamento, mas em comunhão, na busca do crescimento de uns com os outros em Cristo Jesus. Nosso tempo esgotou, nós vamos parar por aqui, porque eu queria terminar com um momento de oração. Vamos orar, intercedendo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos, pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, pastor Gerson, pastor Paulo, pela vida dos irmãos e irmãs da igreja que tem ministério, seja presbítero, diácono, seja na área de louvor, professor de escola dominical. Vamos orar por alguns segundos e depois qualquer irmão ou irmã que sentir no seu coração desejo de orar, por favor, se coloque de pé e ore a Deus, que Deus nos abençoe.